Seguimos descobrindo um Nordeste desconhecido. Testemunhas de um passado remoto, estes paredões nas margens do majestoso Poti guardam belezas escondidas e segredos a serem revelados. Hoje iremos mostrar para vocês o impressionante, espetacular, faltam até adjetivos para a gente classificar, o sítio arqueológico da Bibidim. Localizado nas proximidades do majestoso hotel em meio à natureza, o Nazareth Canyon Lodge. E hoje, como anunciamos, teremos uma verdadeira aula de arqueologia. Estamos nas ilustres companhias dos professores doutores, professor Ângelo, professor de arqueologia da Universidade Federal do Piauí, e também do arqueólogo André Prous. Hoje, literalmente, nós teremos uma verdadeira aula de arqueologia. Mas antes, você que está assistindo aos nossos conteúdos pela primeira vez, não esqueça, deixe um like neste vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, se já é inscrito, ativa aí o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos e, principalmente, compartilhe com os amigos. O canal Blog do Augusto Júnior no YouTube tem como objetivos divulgar os aspectos históricos, turísticos e geográficos de nossa região, bem como a sua rica cultura. E nas ilustres companhias dos professores doutores, professor Ângelo, arqueólogo, professor da Universidade Federal do Piauí, também do arqueólogo André Prous e também, como não poderia deixar de estar nesse vídeo, do historiador e professor Paulo Cunha. Andar por esses lugares é uma verdadeira viagem no tempo e nos faz lembrar da odisseia humana por vários caminhos. Professor, você mais do que ninguém já conhece bem esse lugar
o que falar do sítio arqueológico da Bibidinha? Bem, o sítio tem toda essa beleza cênica que é proporcionada aqui pelos blocos, né? Toda a natureza já trouxe essa beleza aqui de milhões de anos dentro do cânion. Isso foi muito bem aproveitado pelas populações que aqui estiveram antes de nós, né? Compondo essa beleza cênica, né, geológica com toda essa arte, né, que são as gravuras, né? Mas é importante também mencionar que ele é parte de uma complexidade muito maior. Então esse aqui é uma área, provavelmente de uma atividade específica dessa população. A gente não pode confundir de pensar que eles estavam morando aqui entre os blocos, aqui numa área que é de inundação. E a gente tem procurado os indícios e tem encontrado os indícios locais, muito provavelmente que vão resultar em resultados mais favoráveis para entender onde que essas pessoas moravam. Que aqui no entorno a gente tem muitos outros artefatos, sobretudo artefatos que é em pedra lascada, alguma coisa de polimento. Então, provavelmente que ou essas populações ou populações até mais antigas do que essa aqui habitaram, né, em períodos aí que a gente ainda está investigando para saber a cronologia. Podemos dizer que aqui é apenas a ponta do iceberg do que tem por descobrir aqui na região. Eu acho que é uma boa analogia, né? Porque o iceberg está ali fora, ele indica tudo que pode ter ainda para ser descoberto, né? Então, com certeza. Pela sua experiência, podemos afirmar que existem estilos e técnicas diferentes nesses petróglifos? Esse também vai ser um estudo aprofundado, né, que a gente vai ter que empreender. A gente sabe que a depender do ponto aqui do Bebidinha, e também é importante dizer que o Bebidinha é um dos sítios de gravura, existem dezenas de outras áreas com gravuras já denominadas como sítio, outras como ocorrência, então que também precisam ser compreendidas. Mas mesmo dentro aqui do Bebidinha, que é um sítio bem alongado, acompanhando as margens do rio, a gente percebe que tem locais que tem algum estilo mais particular. Se isso reflete diferentes épocas ou diferentes populações, é só pesquisas, né, avançadas pesquisas que vai poder esclarecer. Paulo, e qual é o seu sentimento de estar do lado dessas figuras que nós costumamos ler, assistir, e hoje está tendo o privilégio de estar em um cenário que não poderia ser melhor? É sensacional, Augusto, e eu falo com tanto orgulho de pessoas como essas duas que estão aqui em minhas aulas e que só viria no livro, só iriam ver eles em vídeos. Jamais imaginei que esse momento seria proporcionado. E é evidente que uma das paixões nossas seria a nossa arqueologia, que a nossa cidade ela é repleta, a cidade e o entorno dessa cidade. E eu sempre vi no livro de arte, trabalhada na educação de jovens e adultos, esse painel aqui, lá se expressava como sendo um dos maiores das Américas em arte, né, levando para o lado da arte. E você tem razão, professor. Quando você falou característica própria, me leva a crer que teríamos uma provável desenvolvimento de uma técnica própria desse local. Seria isso, provavelmente? Isso é que a gente agora vai começar a fazer a pesquisa, né? Que tem o professor André que vai poder esclarecer isso melhor, que tem características muito próprias, regionais, isso já é óbvio, né? Pronto. Entender o que isso reflete sobre o processo de ocupação das populações aqui, aí sim é o avançar. E eu conversava com o professor, ele dizia pode ficar até à vontade. E eu conversando com o professor, ele falava no caminho, eu sou muito de captar as coisas bem rápido, e ele falando de não necessariamente poderia uma corrente migratória, pegando toda essa região da América, mas talvez as técnicas tenham sido passadas e até os instrumentos também podem ter sido trocados, né? A troca de culturas. E isso é muito importante nessas pesquisas. E é graças a Deus que agora temos pessoas que irão fazer esse estudo para nós desvendar isso que está obscuro ainda nas pesquisas arqueológicas da nossa região. E eu já estou aqui me oferecendo para também poder ajudar no que for preciso. De forma voluntária, como ouvinte, eu só ouvindo porque eu quero aprender, porque nada mais importante do que a gente poder repassar para outras pessoas, né, tudo que está aqui. André, você mais do que ninguém tem experiência de sobra, falando de arqueologia brasileira. Você já viu algo parecido com o sítio arqueológico da Bibidinha? Da Bibidinha e das redondezas, né? É como dizia o Ângelo,
Não, tem alguns temas que são muito típicos daqui, que eu não vi em outros lugares. Ou às vezes você tem uma coisa que se parece, etc., mas aí eles são muito emblemáticos, como dizem alguns colegas, de uma região e provavelmente de um grupo. Ou, eventualmente, de pessoas que comungam na mesma ideologia, eventualmente. Que o pessoal fala em arte rupestre, mas arte no sentido de saber fazer coisas, mais de artesão do que de artista, que não impede que tem coisas que são muito bonitas e foram feitas também para ser bonitas eventualmente, mas outras vezes não, né? Como o professor que quer deixar um recado, uma folha de papel, até no quadro da escola, não está preocupado em fazer arte. Com a estética. Está querendo marcar uma informação e transmitir uma coisa. Esses grafismos são exatamente isto. Podemos dizer, professor Ângelo, também, que existem gravuras que estão por terminar ou até outra pessoa pode ter começado e outra continuado. Aí o Ângelo conhece muito melhor o local que eu. A gente tem percebido muito isso, né? Que tem alguns dessas gravuras ou dessas figuras mais emblemáticas, que aqui são bem comuns, que elas parecem completas. E outras que parecem que estavam em processo de produção ali. E algumas realmente dão a impressão de que, por algum motivo, a pessoa não conseguiu fazer a conclusão. Conversando aqui com o André, a gente pensa assim, podem ser coisas que impediram essa pessoa, né? Vários motivos podem ter impedido ela terminar. Mas alguns desses motivos podem ser próprios. Pode ser realmente que seja um costume não terminar, deixar aquilo dessa forma, né? Eu imaginar como é que pode ser esse traço com 4 bolas. Você tem com 2 bolas, 4 ou 6 bolas, etc. Vamos supor que esteja uma invenção, só para dar um exemplo. Vamos supor que uma mulher, cada vez que tem um filho, tem direito a acrescentar uma bola. Então, o que a gente vê como inacabado, tem 5, então está faltando um do outro lado. Não é que está inacabado, mas ela parou de ter filhos. Bom, claro que não se trata de... Bom, você imagina que não se trata disso, pode até. Mas é para explicar as razões da incompletude aparente para nós. Agora a gente vai seguir para conhecer mais outras partes do sítio arqueológico da Bebidinha e contando com a colaboração também do Benício Lima, que está aqui nos ajudando. Só para situar, nós estamos no sítio arqueológico da Bebidinha, está no cânion do Rio Poti, aqui nas proximidades do Nazaré Canyon Lodge. O Rio Poti nasce na cidade cearense de Quiterianópolis. Ao achar essa grande fenda ou falha geológica que é o cânion, ele vem ao Piauí e até se encontrar com o Rio Parnaíba lá em Teresina, tem aproximadamente 530 quilômetros de extensão. Em se falando de cânion, pode ter de 100 a 180 quilômetros de extensão. E nós estamos em uma das partes do cânion do Rio Poti. Já a primeira vez que tu veio com 2 fenômenos da arqueologia. Professor, muitas teorias afirmam que essas populações utilizaram o boqueirão do Poti para evitar o esforço de subir a Grande Serra. E aqui deixaram muitos indícios de suas passagens. Da mesma forma, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho edificou muitas fazendas ao longo da bacia do Poti, utilizando também. Podemos afirmar que o Rio Poti era um corredor migratório ou que o cânion do Rio Poti, essa região era um corredor migratório? Pronto, assim, essa é uma teoria que ela é muito utilizada na historiografia, né, desde antes da existência de historiadores para essa região do Piauí. Contudo, a gente, quando faz estudos, né, de antropologia, estudos
de arqueologia ou etnohistória, né, a gente percebe que essa ideia, né, essa teoria de corredores migratórios, eles não se encaixam plenamente em momentos, sobretudo em momentos pré-coloniais, que as populações eram territorializadas, elas tinham seus territórios. E elas não simplesmente passavam, né? Então não é. A ideia de um corredor de passagem, ela tem muito mais a ver com o momento histórico de tentar ligar, né, a costa leste, Pernambuco, Paraíba, ao São Luís, a Belém, ou seja, a Amazônia. Ou seja, então, realmente, o colonizador europeu, né, ou as pessoas que já nascidas no Brasil, mas que faziam esse transporte, ou às vezes tinham que levar tropas, aí realmente utilizaram essa área de depressão do rio, entre as serras, para passagem. População indígena, muito provavelmente, lógico que eles achavam assim, é um benefício passar por aqui, mas eles não tinham essa dificuldade de subir a serra, né, de descer a serra. Então a gente percebe que em outros locais tem outras trilhas, ou seja, está marcado em mapas antigos outros locais de passagem pela Ibiapaba, pela Serra Grande. O Vale do Poti, muito provavelmente, ele teve uma importância estratégica dentro dessa lógica já das sociedades não indígenas. Por quê? Eles tinham que transportar muita coisa, carregar carga. Às vezes, por exemplo, se era tropa militar, estava com canhão desmontado, né, carregando aquilo tudo. Então, os mantimentos, né, professor? Os mantimentos, tropa de mula, não iam ficar subindo a serra. É. Para os indígenas, realmente, a gente não vê isso como a serra como sendo um obstáculo. Entendi. Era mais um território ocupado por dezenas de populações e que usavam amplamente esse território de modo fixo. Para que nós possamos ter contato. E fala muito desse como eram povos que jamais aceitavam, você conhece muito bem, professor, a subjugação, eles não aceitavam ser subjugados, eles não aceitavam ser dominados, que os tapuis, se você pegar a etnografia da palavra tapuis, significa povo livre. Então eram povos mais para o interior do Brasil. Sim. Eles desbravavam esses interiores justamente para evitar a escravização indígena. Sim. E o domínio. Quando se busca muito essas historiografias que falam do Ceará, por exemplo, é muito próximo aqui. Então eles teriam descido ali da região da Paraíba, provavelmente isso. Então eram povos que jamais aceitavam essa dominação. Nós temos muito, quando se estuda a historiografia piauiense, vários momentos que falam desses grupos indígenas. As dificuldades aumentam à medida em que avançamos, mas todo o esforço vai valer a pena porque nós estamos em um dos maiores sítios arqueológicos de gravuras rupestres das Américas. Isso mesmo, o sítio arqueológico da Bebidinha, localizado na zona rural de Buriti dos Montes, no Piauí, nas proximidades do Nazaré Canyon Lodge, possui aproximadamente 3 quilômetros ou até mais de gravuras, tanto de uma margem do rio quanto da outra margem. Mais de 4.000 petróglifos, isso mesmo. Você que gosta de arqueologia e está assistindo aos nossos conteúdos pela primeira vez, não esqueça. Deixa um like aqui neste vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. O canal Blog do Augusto Júnior no YouTube tem como objetivos divulgar os aspectos históricos, turísticos e geográficos de nossa região, bem como a sua rica cultura. De ter a sobreposição de algumas gravuras. Vai, tem que olhar, por exemplo, aqui você vê tem uma gravura que
que é obviamente distante daquelas linhas em termos de tema, mas vai ter que olhar para ver qual das duas é mais recente, dá para ver, bom, dará para ver observando com a lupa, para ver quais os golpes que pegam os outros. Agora, antes disso, você pode procurar também, então, as superposições, elas indicam a cronologia, assim, coisas mais recentes. Aí é interessante ver se, por exemplo, as beiradas desses negócios são mais ou menos erodidos, gastos pela erosão, do que as beiradas aqui, que podem reforçar ou informar a antiguidade relativa. Você tem muitas outras coisas. Por exemplo, você vê aqui aquelas figuras com círculos, lá, que são muito típicas daqui. Elas pegam da beirada lá e passam por baixo. E além disso, outras pessoas também vão fazendo as imagens e a gente vai tendo um mapeamento mais completo de cada uma dessas áreas, né? Para visitação, como aqui tem aumentado o número de turistas, de visitantes, então a visitação não é mais livre, é uma visitação que tem que ser guiada. Porque algumas dessas gravuras estão em áreas que são de piso, que poderiam, com o tempo e o pisoteio, elas serem prejudicadas e desaparecerem. Então a gente organizou aqui a visitação em rotas. Cada rota evitando que haja essa passagem sobre os blocos gravados. Então, assim, garantindo, né, que com o guia não haja, né, nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de perturbação, e também que as pessoas não andem pelos lugares que não deveriam, né? Então a gente está tendo esse cuidado na hora das visitações. De onde nós iniciamos, onde tem as primeiras gravuras, até onde nós estamos, nós percorremos o quê? Aqui, esse primeiro trecho, ele dá em torno de 600 metros, né, de lá até aqui, nas áreas que tem maior intensidade. Mas o sítio como um todo tem mais de 1 quilômetro de um lado e de outro. O sítio registrado, mas a ocorrência de gravuras, aí são mais de 3 quilômetros realmente, né? É que os arqueólogos, na hora de registrar o sítio, registraram ele a partir das áreas de concentração, né? Então, para dar o nome ao sítio. Professor, projetando isso aqui para o futuro, vai ter um impacto muito grande positivo, que eu estou falando em termos de divisas para a região de Castelo, Buriti dos Montes, porque um lugar desse aqui é ímpar. Lógico, assim, o potencial da região está dado do município, da área, do Quênia, do Poti. A natureza já trouxe, as populações, né, pré-coloniais reforçaram isso com a sua cultura. Ouvindo apenas os sons da natureza, aqui, em um Nordeste desconhecido, finalizamos mais um conteúdo para o canal Blog do Augusto Júnior no YouTube. Mas antes disso, não esqueça, se você ainda não é inscrito e está assistindo aos nossos conteúdos pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa um like neste vídeo e principalmente compartilhe com os amigos, porque temos como objetivos divulgar os aspectos históricos, turísticos e geográficos de nossa região, bem como a nossa rica cultura. E aqui agradecendo, falando novamente, ao lado dessas figuras que abrilhantaram e muito a edição deste conteúdo. Professor Ângelo, professor André, professor Paulo, Benício. Professor Ângelo, muito obrigado. E nós falamos no início que seria uma verdadeira aula de arqueologia. O Paulo está aqui para corroborar com o que eu vou falar. E principalmente isso, muito obrigado. Espero que esse lugar seja como vocês estão planejando para a visitação. Assim, a gente tem que agradecer também, porque é sempre importante, né, ter figuras, né, como o Augusto Júnior aí, que está divulgando a região, para também começar as divulgações dos trabalhos que estão sendo realizados aqui. A gente sabe que às vezes a arqueologia demanda de um tempo assim, muito extenso, que as pessoas às vezes esperam resultados mais rápidos, mas os resultados virão, né, já estão, a gente já tem muita coisa para apresentar e sempre tem que deixar o convite, né, que as pessoas venham conhecer esse lugar, que é um lugar realmente imponente, né, que precisa ser divulgado e conhecido. Professor André, foi uma satisfação conhecê-lo e muito obrigado por engrandecer este conteúdo com sua vasta experiência, uma experiência que dispensa comentários. Estou muito feliz de ter acompanhado pessoas que divulgam a pré-história regional
e sobretudo estão na porta de novos descobrimentos. E dou os parabéns para o professor Ângelo, né, que está preparando um projeto muito importante para a região e para o estado, com certeza. Paulo, gostaria de você falar só, além de agradecer a presença deles, claro, da sua sensação de estar num lugar como esse. Você que já andou em tantos sítios arqueológicos de nossa região, mas esse daqui foi a primeira, e a primeira logo ao lado dessas duas feras aqui. Quis o destino que fosse assim. Acredito que eu nasci com esse dom de atrair pessoas boas, e está sendo especial de adquirir ainda mais conhecimento a respeito do que eu busco, e de poder ter essa missão, professor Ângelo, professor André, de propagar, de levar para outras pessoas aquilo que nós mais fazemos com muito orgulho, tanto Augusto quanto eu, que é divulgar bem a nossa potencialidade, a nossa riqueza, ter orgulho do lugar que nós temos e que nós nascemos. Então foi muito importante, porque a primeira vez que eu estou aqui, é um local que eu tinha vontade, porque eu sei do conhecimento que está aqui para ser cada vez mais descoberto, ser reescrito, e novas descobertas surgirem aí no cenário da arqueologia, e que serão comprovadas graças a essa equipe maravilhosa. Então foi importantíssimo estar com vocês dois, porque agora eu posso provar que realmente eu lhe conheci, e foi graças ao professor Ângelo e ao Augusto Júnior. Faltou você dizer que conhecimento tem que ser compartilhado. Aí eu vou já finalizar com a minha célebre frase: conhecimento existe para que ele seja compartilhado, e é isso que estamos fazendo no blog do Augusto Júnior. Valeu, até o próximo vídeo.